Você já percebeu que a maioria esmagadora dos pacientes com dores crônicas musculoesqueléticas, principalmente do segmento crânio-vertebral, também são acometidos por alterações de comportamento, tipo ansiedade, estresse, autorreprovação, angústia e frustração? Meu nome é Daniel Calegari Pereira, sou neurocirurgião no Instituto de Neurocirurgia Capixaba e em parceria com a Clínica Evoluir, o Instituto Bioset e a Rede Meridional de Saúde, estamos desenvolvendo um programa sensacional de conscientização do paciente sobre as suas principais doenças neurológicas, partindo da ideia que para você ter uma melhora do tratamento, obrigatoriamente você precisa entender da sua doença. Está sendo uma proposta que está dando um retorno, muito bacana dos pacientes. Tem muita gente começando a entender sobre a sua própria doença, tá? E consequentemente melhorando a efetividade do tratamento e a melhora da qualidade de vida. Para quem não conhece essa ideia, quem não conhece esse programa, aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo se você gostou, ativar o sininho de notificação, deixar o comentário para a gente poder entender o que pode melhorar, compartilhar essa ideia com outras pessoas que você acha interessante, porque hoje a base do tratamento parte do pressuposto do conhecimento. Então a ignorância hoje sobre a doença atrapalha a evolução do tratamento, principalmente no contexto de dor crônica. Então vamos lá, pessoal. De tanto ver os pacientes com dores crônicas, a gente vê gente com dor crônica há 1 ano, há 5, há 10, há 20 anos, tá? E esse evento de dor crônica musculoesquelética muitas vezes se mistura com a evolução da própria paciente, da evolução de vida, parte de história profissional, história pessoal. Tem gente que casa com dor, tem gente que tem filho com dor, tem gente que perde ente querido com dor, tá? Então a dor crônica ela se mistura com a história de vida. Tem gente que não lembra mais como é viver sem dor. E isso daí causa uns sintomas além propriamente da dor, essa sensação de autorreprovação, de angústia, de frustração. E muitos pacientes chegam ao meu consultório exatamente frustrados. Por quê? Porque eu falo, doutor, já fizeram exame em mim, eu não tenho nada, deve ser maluquice da minha cabeça. E isso estigmatiza o paciente, tá? Faz eu ter queda de performance. Então, de tanto ver essas coisas, eu sempre tento racionalizar ao máximo o problema, para a gente tentar ter uma lógica coerente para que o paciente consiga entender da sua própria doença. E aí já há algum tempo, obviamente a nossa ciência ela não é exata, mas eu parti de alguns exemplos objetivos, alguns exemplos palpáveis para a gente poder conseguir comparar o nosso corpo com uma máquina, tá? Pensando numa lógica para a gente entender qual é a relação entre dor crônica e essas alterações mentais. Eu vou compartilhar com vocês essa ideia, mas eu gostaria que vocês imaginassem uma paciente padrão, que é o basal, que chega no meu consultório. Vamos pegar um exemplo de uma senhora de 60 anos, com sobrepeso, sedentária, com pressão alta, diabetes, dorme mal, uma paciente com ronco, com apneia do sono, aquela paciente com já um estágio de osteoporose, no período da menopausa, com dores difusas crânio-vertebrais e principalmente aquela sensação de angústia, de frustração, de limitação, de perda de capacidade funcional, de ansiedade, de depressão. Imaginando essa ideia, eu vou compartilhar com vocês agora esse planejamento.
Então vamos lá. Quando a gente pega para começar a conversar sobre as doenças, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a estrutura do corpo, ela pode ser dividida em três grandes compartimentos. Eu tenho a mente, eu tenho o sistema nervoso e eu tenho o corpo. E a grande pergunta que a gente tem é: qual o tipo de interação que existe entre eles? A mais adequada é a gente considerar que são várias engrenagens que se interrelacionam. São engrenagens independentes, mas eu tenho um certo relacionamento entre elas. Porém, a velocidade de uma atrapalha ou ajuda o funcionamento da outra. Então vamos ver nesse exemplo de agora. Então, pegando aquela paciente, né, de 60 anos, que normalmente a gente usa, que é o carro-chefe dos nossos atendimentos, tá? Então, uma paciente de 60 anos, que dentre as comorbidades que ela tem, as queixas que a gente observa são dores crônicas musculoesqueléticas do segmento crânio-vertebral. Então, dor de cabeça, dor no pescoço, dor na região lombar. Então, o que que a gente observa? Então, vamos pegar em exemplo três engrenagens que se interrelacionam, tá? Percebam que esse relacionamento faz com que uma atrapalhe ou ajude o funcionamento da outra. Então, essas três engrenagens normalmente a gente conhece muito bem, que é o sistema nervoso, composto pelo cérebro, medula e nervos, o corpo e a mente. E as coisas do mundo, quaisquer que sejam esses problemas, a interface entra em contato diretamente com o corpo. Tá? Então, é o nosso corpo que entra em contato com as coisas do mundo. Isso é importantíssimo para a gente entender exatamente a dinâmica dos problemas. Então, partindo dessa ideia básica, o que que a gente observa? Todo paciente que chega ao meu consultório, que seja com uma queixa de dor de cabeça, dor no pescoço, dor lombar, a principal dúvida é: será que existe alguma doença da estrutura do sistema nervoso que cause esses sintomas? Então, a primeira pergunta que a gente faz é essa, e aí me obriga, obrigatoriamente, né, a pedir alguns exames e fazer algumas avaliações para a gente descartar doenças da estrutura do sistema nervoso. É onde a gente usa a tomografia, a ressonância magnética, a eletroneuromiografia, ultrassom, eletroencefalograma, tem uma série de exames que a gente faz para descartar doenças da estrutura do sistema nervoso. Partindo então da normalidade do sistema nervoso, que é o que eu observo na grande maioria dos pacientes, eu vou tomar a liberdade de comparar essa senhora com o carro, para ficar fácil a gente entender. Porque a ideia de palpar, né, coisas do dia a dia fica fácil o nosso entendimento. Então, o sistema nervoso seria o equivalente ao motor do carro, que eu vou colocar como sendo uma Ferrari de 60 anos. Isso daí é bom? Depende. Por quê? Se a estrutura do corpo for uma Ferrari, joia, isso daí ajuda. Agora, se a estrutura do corpo for um Gol, eu vou ter uma diferença de performance muito grande. E aí a velocidade de uma engrenagem não vai ser acompanhada pela velocidade da outra engrenagem. Aí a dúvida vem: como é que eu faço então a avaliação da estrutura do corpo? Como é que eu sei se é mais uma Ferrari ou mais um Gol? De uma forma bem ampla, a estrutura do corpo ela pode ser dividida em três grandes compartimentos: o compartimento ósseo-articular, o compartimento muscular e o compartimento de gordura. E aí vem algumas características que têm a ver com o próprio envelhecimento, com os hábitos de vida, que repercutem no envelhecimento do corpo. Então a gente observa que ao longo da vida eu vou ganhando gordura e vou perdendo músculo. E isso daí faz com que seja no pequeno movimento ou num grande movimento, eu comece a ter sobrecarga das minhas articulações. E essa sobrecarga, por conseguinte, causa dor crônica musculoesquelética. E aí eu começo a perceber o que dentro desse contexto?
Toda vez que uma estrutura de alta potência manda uma ordem para uma estrutura de baixa potência, eu vou começar a trabalhar na esfera de angústia, frustração. Então eu começo a ativar uma outra engrenagem que vai começar a girar num ritmo diferente. Então eu começo a trabalhar com angústia, frustração, autorreprovação, ansiedade, depressão. Percebam que caminha tudo muito junto e de forma lógica, ou seja, essas situações elas podem coexistir, tá? E isso daqui é uma particularidade que me chamou muito a atenção, porque muitos pacientes chegam até mim ou com um quadro, um histórico de dor crônica musculoesquelética com N tipos de tratamento, infelizmente, inclusive alguns com tratamento cirúrgico, tá? Cirurgias abertas da coluna vertebral, às vezes com artrodese, tá? Pacientes da esfera psiquiátrica com vários tipos de medicamentos focados único e exclusivamente por transtornos da mente, sendo que ele tem uma associação com uma dor crônica, ou seja, essa é a explicação para essas estruturas coexistirem. Percebam que a maioria esmagadora dos pacientes, a estrutura do sistema nervoso, ela é normal. Os exames básicos do cérebro, da medula, dos nervos, eles são normais. Mesmo assim, eu vou ter sintomas. Então, o que a gente observa? Um exercício que eu fiz com a maioria dos meus pacientes, até pensar nessa estrutura lógica, que eu gostaria que vocês fizessem com vocês, é o seguinte: vamos pensar numa transformação. Eu sempre proponho isso aos pacientes, de eu pegar a estrutura do sistema nervoso dessa mulher de 60 anos e colocar no corpo dela com 20 anos de idade. E aí eu faço a pergunta para a pessoa: mesmo com essa mudança, você acha que você vai ter esses mesmos sintomas de dor crônica musculoesquelética? A resposta é unânime. Óbvio que não. E isso dali mostra o que para gente? Que o segredo, tá, dessa estrutura de engrenagem funcionar perfeitamente está exatamente nesses dois compartimentos que muitas vezes não são lidados com o devido respeito e a devida grandeza que isso daí proporciona para nós. Então, o compartimento de músculo e o compartimento de gordura da estrutura do corpo traduz para a gente performance, traduz para a gente autonomia, traduz para a gente capacitação. Então, hoje, não tem como eu lidar com dor crônica musculoesquelética e com sintomas de autorreprovação sem lidar com compartimento muscular e compartimento de gordura. Vendo então esse breve raciocínio, a gente começa a entender que existe uma lógica coerente entre a engrenagem da mente, a engrenagem do sistema nervoso e a engrenagem corporal. E a engrenagem do corpo é aquela que entra em contato com os problemas do mundo. Portanto, ao meu ver, e vendo os resultados que eu estou adquirindo com essa metodologia de pensamento, é impossível a gente tratar dor crônica se eu não trabalhar com a esfera da constituição corporal, que é muito coerente. A estrutura muscular é poupança de potência. Então, se eu tenho uma estrutura muscular adequada para idade, sexo, estatura, eu tenho uma potência para enfrentar os problemas. A quantidade de gordura, por conseguinte, é o contrário. O excesso de gordura corporal me faz perder potência. Então, esse ajuste, obrigatoriamente, eu preciso de uma equipe multidisciplinar para eu conseguir fazer isso. Então, eu preciso de um nutricionista, de um endocrinologista, de um nutrologista para mexer na esfera da gordura corporal. Eu preciso de um educador físico, um fisioterapeuta, para a gente mexer na esfera de performance muscular, porque se eu não conseguir isso, eu não consigo efetivamente tratar dor crônica. Portanto, a dor crônica musculoesquelética hoje, principalmente do segmento crânio-vertebral, me obriga a proteger o paciente dele mesmo. Por quê? Obrigatoriamente eu vou ter que dar pitaco dentro do estilo de vida desse paciente.
Porque se eu quiser efetivamente ajudar, eu tenho que mostrar para ele que apesar dele estar com dor crônica, ele está se sabotando. O problema está muitas vezes nas escolhas. Obviamente que eles sempre vão arrumar uma desculpa para não sair da zona de conforto. Agora, essa evolução, para ela virar um hábito e efetivamente eu conseguir tratar dor crônica, obrigatoriamente ela precisa ser de forma lenta, gradual e progressiva. Porque muitos desses pacientes já chegam fragilizados, já chegam com baixa autoestima. Então a gente tem que propor esse canal, tá? Para devagar a gente ir ajustando esse hábito de vida. Tomara que tenha ajudado, tá? Me coloco sempre à disposição para conversar, para a gente interagir, para promover o conhecimento sobre a sua própria doença. Tenha uma excelente semana e até o nosso próximo vídeo.